Fala em Lucas, no capítulo 2, vou ler do versículo 8 ao 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardava os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, em glória do Senhor, brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Anjos, porém, lhe disse: Não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto viverá a vocês de sinal. A vocês encontrarão uma criança em volta e fixando deitada de manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus na maiores alturas e paz na terra entre os homens, a que ele quem quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. E aconteceu. Foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitado numa manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que ele tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouvia se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando aos corações, e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe tinha sido anunciado. Então aqui a gente vê assim, sobre essa grande história, né, que tinha pastor no campo, né, e ali apareceu os anjos, né, com essa nova notícia que tinha nascido uma criança, né, lá no estábulo de Belém. Então a gente vê essa narração em Lucas, né, e a gente vê que esses homens do campo, né, eu acredito que seriam os pastores que governavam esses animais, e eles que já sabiam sobre essas palavras, que já vinha desde o profeta Isaías sobre o Messias que ia nascer, né, e de repente, quando aparecem esses anjos, né, os anjos falam: vocês não se assustam, né, que nasceu a criança. Então a gente estava falando sobre o nascimento de Jesus. Então aqui a gente podemos ver, né, que essa maravilha, ela veio até esses homens, né, e esses homens foram até onde a Maria estava, né. A gente vê que Jesus nasceu, eles até enrolaram Jesus daqueles panos de coisa para aquecer a criança, né. Então a gente vê que Jesus nasceu, né, num lugar simples, numa manjedoura, como foi colocado ali, e até foi enrolado com esse pano para manter o corpo, né? Então a gente podemos ver, né, que Jesus nasceu de uma maneira assim simples, né, bem simples, mas esse era o Salvador. Então a gente vê que a grande festa, a grande cântico que eles faziam era de grande alegria, porque na verdade nasceu o Salvador, né, que estava todos eles esperando, né? Então aqui a gente podemos imaginar, né, que notícia maravilhosa, né, que eles narra aqui em Lucas, né? Então Lucas narra esse nascimento de Jesus com muitos cânticos, alegrias e festa, né? Então a gente vê que isso é uma maravilha, porque na verdade eles viu que nasceu quem? O Senhor, né? O Salvador, né? Nasceu em volta de uma criança, né? A gente vê que uma criança é uma coisa frágil, né? Que qualquer um pode pegar no colo, né? Tem que pegar com cuidado para não derrubar, e essa criança ia ser o quê? O Salvador do mundo, né? Venceria o mundo, né? Então aqui a gente pode ver, né, um mundo decaído, cheio de pecado, né, o inimigo que sabia, né, que era contra Jesus, mas Jesus é tão maravilhoso, né, esse poder de Deus, que através de uma criança, né, inofensivo, cresceu e venceu, né, e através dessa criança que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que veio trazer essa salvação, né. Então aqui a gente podemos ver o que narra aqui em Lucas, né, que fala aqui fala assim, Mateus, que apresenta no nascimento de Jesus de duas perspectivas, né, diferentes, né? Que fala aqui em Lucas, também fala em Mateus, né? Que se põe à prova do nosso entendimento esse aspecto central de nossa fé, né? Lucas é dessa natureza do Senhor, né?
de Cristo, né? E Mateus, que significa esse Senhor, né, na história de Lucas, né? Ela é calorosa, cheia de alegria, né, aqui no livro de Lucas. Então a gente vê que a maneira de quando Lucas narra sobre Jesus, ela narra assim, de uma maneira bem calorosa, né, que eles anunciando essas boas novas, né, e os anjos cantando, e esses pastores, né, vendo isso, né, e também eles ficam felizes com essas notícias, né, então a gente podemos ver um cântico de noite feliz, né, sobre isso aí, né. Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre isso, né, que seria assim uma maravilha, né. Então a gente vê que Lucas também faz, né, nos lembrar, né, de vários cânticos, né, festivos, né, mulheres devotas, né, estava feliz também sobre isso, né, e anjos, né, que canta pastores em paz no campo, né, tudo dará certo, né, nasceu o rei, o que diz em Lucas, né, veja em Mateus, entretanto, e perceberá que nem tudo estará bem, as crianças não estando mais na casa sem as mulheres, entra, né, sobre esses homens, né, no lugar de pastores. Então a gente podemos ver que Mateus ele narra uma situação diferente, né, porque quando a gente vê que Herodes vê o cântico daquelas pessoas, que vê aqueles magos que vai até lá, né, aqueles videntes que através das estrelas, fala é aqui que ia nascer o rei dos judeus, né, e quando ele ouve aquela canção ele fica furioso, né, o rei Herodes, então ele começa a mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Então a gente vê assim, sobre duas narrativas diferentes. A gente vê em Lucas sobre essa alegria de grande fervor, né, e paz na terra. E ali em Mateus a gente já vai ver assim que muitas crianças vão morrer por causa da ira de Herodes, né? Que na verdade ele pensa assim, nasceu um novo rei dos judeus, ele não vai querer que ninguém tomasse o seu cargo de rei, né? Então ele ora para esse lado, então ele fala assim, vou mandar limitar, né, de 2 anos para baixo, mandar matar todas essas crianças, né? Então a gente podemos ver que foi um verdadeiro massacre, alegria num lado e tristeza no outro, né? Depois a gente podemos imaginar, né, sobre o mundo que nós vivemos hoje, né? Então a gente vê que a alegria, na verdade, é a alegria aqui em Cristo, né? Alegria e paz na terra através de Jesus Cristo. Mas só que em outras situações vai ter tristeza, porque muitas pessoas que não querem saber de Cristo, né, ela vai contra, né? Então a gente podemos pensar isso, né, e podemos olhar aqui em Mateus, capítulo 2, do versículo 16 ao 18. Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, do versículo 16 em diante, que fala: vendo-se incluindo pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos, a respeito do tempo que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, e ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existiam. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que Herodes, né, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? A gente vê que esses magos, né, ele seguiu o que estava dizendo sobre o profeta Isaías, né, através de umas estrelas e ia até onde lá em Belém, né, Jerusalém, onde nascia Jesus Cristo. Então eles foram atrás disso, né? Então a gente vê que rei Herodes, né, ele ficou muito chateado com isso e mandou fazer mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aqui no versículo 18 fala que Raquel, ela clama, chora muito, né, porque os seus filhos já não vivem mais. Então aqui fala sobre o clamor da Raquel, né, um grande choro, né, por causa dos seus filhos que não viveria mais, né? E a gente podemos pensar em outras mães também, né, que tinham perdido os seus filhos, né? A gente vê que foi um verdadeiro massacre, né, aquelas crianças, né, de 2 anos para baixo morrendo. Então aqui a gente podemos ver, porque é muita crueldade, né? E tudo isso por causa de uma ambição de uma pessoa com medo, né, de perder um cargo físico, né? Tem muita gente pensando que Jesus talvez viria como um rei, né?
para assumir um cargo, né, de poder, né, nessas pessoas que ficam no poder, fazendo guerra, mandando nações. Mas Jesus não, a gente vê que ele nasceu ali numa maneira simples, numa manjedoura, né? E Jesus, ele veio para salvar o mundo, né? Ele não veio para querer ser rei nesses governos aqui na Terra, né? Como ele esperava que seria um rei que viesse um cavalo em guerra, que ia guerrear. Então essas coisas não tinham nada a ver, né? A gente vê que Jesus, ele veio, na verdade, para mostrar que ele é o Senhor, para nos salvar, né? E ele veio de uma maneira frágil, né? Como a gente viu, né? Como uma criança, né? Inofensivo. E aqui a gente podemos ver que muitas dessas crianças também, por outro lado, aqui no livro de Mateus, que teve essas duas narrações, essas crianças de 2 anos para baixo, eu acredito também, assim, no modo de ver, que essas crianças até 2 anos, a gente vê assim, que são crianças inocentes, que não têm pecado também, então essas crianças que morreram também, com certeza, elas vão estar salvas com o Senhor. Porque, na verdade, essas crianças, talvez ela estaria até melhor do que nós hoje, porque, na verdade, ela morrendo até com de 2 anos para baixo, ela estaria inocente dos seus pecados, das suas falhas, e está salva e é para o reino dos céus. E a gente, quando a gente cresce, que a gente já tem a maturidade das coisas boas e das coisas ruins, o que a gente pode acontecer com a gente? A gente pode se perder, né? A gente pode perder a salvação e ficar sem o Senhor. Então essas crianças, elas se deram melhor do que nós, né? E a gente vê como o Senhor é justo, né? A gente vê que por causa da criança de Jesus que nasceu, outras crianças morreram. Mas só que Jesus nasceu para nos salvar. E aquelas crianças que morreram também salva com o Senhor. Então a gente podemos pensar assim, não era motivo de tristeza, né? Motivo de alegria. Então, por isso que os anjos, né, como eles sabem sobre os poderes do reino dos céus, por isso que ele estava cantando diante daqueles pastores. Mesmo que ele sabia que aquelas outras crianças morreram, ele estava cantando porque louvado seja o Senhor. Aquelas crianças que iam morrer, estão salvas com o Senhor também. Então, é festa no céu, né? Então, a gente podemos ver que Jesus, ele já nasceu ali como uma criança, ali, a história sobre Samaria, veio de Maria, mas a gente vê que essa história já estava reinando lá no céu com grande alegria, porque sabia que ali ia ser o nosso rei, né? Ali ia ser o nosso Salvador, que estava vindo naquele mundo, para trazer a mensagem de Deus de uma maneira justa, correta, para que nós possamos ser salvos por ele, né? Então a gente vê que a vinda de Jesus aqui nessa terra é uma das maiores alegrias que podemos imaginar, né? Então ele veio, né, e venceu e continua vencendo, né? Que é por isso que estamos aqui. Então a gente podemos ver que essa é uma grande alegria, né? Então podemos pensar nisso, né? A gente podemos ver. Então a gente vê que Herodes, né, ouve aquela canções, né, feliz sobre o nascimento do rei, né? E manda todos os meninos de Belém, né, soldados furiosos com espada brilhantes e mãos chorando sobre o túmulo pequenos e rasos sobre as crianças, né? E tanto Lucas quanto Mateus nos desafia ao nosso conceito do Senhor, de Cristo. Ele nos diz que chegou o Salvador e Cristo é o Senhor. E perguntamos onde é, em vez de nos remeter a um reino no trono ou um guerreiro montado, mostra-nos um recém-nascido numa manjedoura. Isto vos se virá um sinal, né? Então a gente podemos ver, né, que esse rei, esse Salvador era uma criança numa manjedoura, né? Isso que devemos, que era para as pessoas esperar, não esperar um rei que viesse reinar, né, com espada para guerrear, como a gente vê nas guerras matando pessoas, né? Então a gente podemos pensar nisso, né? E afirme a Lucas, este é o Deus, este bebê, pense nisso quando segurar um bebê. Da próxima vez, Cristo é o Senhor, era igualmente indefeso, o amor o deixou vulnerável. Mateus não nos permitirá ser inseguro quando a seguir esse Senhor. Seguimos um recém-nascido com os inimigos ferozes que matarão inocentes para chegar até ele. Só de falar desse bebê lhe inicia anteriormente ao ódio de viver no estilo de vida, paz e boa vontade para com os outros. Fará todas as tropas do inferno sair para deter-nos. Somos chamados para ser discípulos num mundo em que o bem se apaga com o mal e onde o justo sofrerá pelo bem.
que faz. Então você está realmente pronto para cantar Noite Feliz? Você entende que acontecerá quando cantar a história da Mãe Virgem e de seu bebê? Será a melhor história que o mundo já ouviu. Alguns contarão e alguns matarão. Então aqui a gente podemos ver sobre essa história dessa mãe e desse Jesus. A gente vê que essa história muitas vezes é contada para as crianças recém-nascidas, né? Mas a gente vê que isso é uma das melhores histórias que muitas vezes as mães e os pais vão contar para os seus filhos, porque é a história do nosso Salvador, né? A história de uma criança, né, que era o nosso Deus, né? A gente vê que Deus, ele se transformou numa criança e foi crescendo de uma maneira justa, né? Até ser entregue na cruz como cordeiro perfeito, né? Como o Senhor queria, né? O sacrifício perfeito. A gente vê que a maioria das crianças que crescem no mundo, ela não vai conseguir crescer igual Jesus, até ser entregue numa cruz como cordeiro perfeito, porque isso não existe, né? A gente vê que as pessoas aqui no mundo é falha, né? Então só é inocente quando é criança, como aquelas crianças morreram. Mas quando começa a ter o raciocínio entre o mal e o bem, é como acabei de dizer aqui, né, que o mal apaga o bem, infelizmente, né? O mal corrompe, né? Então a gente vive num mundo destruído, a gente vive num mundo, né, acabado, né, pela maldade, né? Como se fala sobre as trevas, né? Então a gente podemos analisar nisso, né? Mas Jesus, como uma criança maravilhosa que veio lá do céu e os anjos fazendo festa por isso, porque sabia que ele sim ia vencer, ele como uma criança inocente continua sendo inocente até ali seus 33 anos e morrer na cruz para nos salvar. A gente podemos pensar sobre o sacrifício perfeito é do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro sacrifício perfeito que nem esse não existe, né? Então a gente podemos imaginar sobre essa história de Jesus, né? A gente vê que é uma história maravilhosa, né? Que é uma coisa assim inacreditável, né? Como você pode imaginar, você pegar uma criança ali com todo cuidado, aquela criança que sente frio, você não pode derrubar ela, senão ela pode cair, se machucar. Esse era o nosso Senhor Jesus, naquele estado indefeso, né? Vulnerável ali, os acontecimentos dessa vida, mas ele estava protegido por quem? Por nosso Pai, né? Por nosso Deus. A gente podemos pensar sobre Deus, Espírito Santo, os anjos, né? Tudo a favor de Jesus, fazendo festa, né? Então esse é o nosso Senhor, né? Então graças a Ele, né? A gente podemos pensar, né? Como que pode, de uma maneira tão simples, trazer tudo isso para Ele, né? Porque Ele é o Salvador, né? Então essa história de Jesus, né? Que é contado, eu acredito que muitos pais e mães cristãos que falam para suas crianças, eu acredito que é uma das maiores histórias que a gente podemos ouvir, que é uma história pura e verdadeira, né? Isso é maravilhoso, né?